sobre Marcelo Bielsa no Santos Futebol Clube. Simino, você é um grande conhecedor do Santos, você já foi conselheiro do Santos Futebol Clube, vive bastante a vida política do Santos também, né? Os bastidores do Santos Futebol Clube, já acompanhou o Santos em viagens, você é um torcedor ilustre do Santos Futebol Clube e hoje surgiu o nome, primeiramente através do Bruno Gilfrida, pelo menos a informação pintou no GE inicialmente, que o Santos estaria interessado em contratar Marcelo Bielsa, 67 anos de idade, última passagem pelo Leeds, passagens também pelo futebol francês, treinador da seleção chilena, treinador da seleção argentina, muito rodado o Marcelo Bielsa, que inclusive por muitas vezes já foi cogitado para ser treinador do Santos. Você acredita que realmente possa acontecer esta negociação ou é muito mais um balão de ensaio para, de alguma forma, tranquilizar a torcida que não ficou nada feliz com a renovação do nosso meio-campista Camacho? Olha, Marcão, primeiro de tudo, a notícia é verdadeira, tá? A notícia é verdadeira. O Bielsa foi contratado, sim. Eu acredito que seja mais por esse caminho que você está falando, mesmo porque já fizeram isso semana passada com o Luxemburgo. A informação que eu tenho é que o Luxemburgo tinha acertado tudo com o presidente, mas na hora que o presidente já saiu da mesa de negociação, ele já falou, não, eu não quero esse cara aqui, porque esse cara aqui vai conturbar o ambiente, né? E foi lá para a reunião do tal CG, né? Que a gente espera que isso aí acabe o mais rápido possível, e praticamente ele se posicionou como voto vencido, né? Ele e o Dagoberto Oliva, tendo outros votos contra. Agora, o Bielsa, como treinador, se pudesse vir, não seria não só bom para o Santos, seria ótimo para o futebol brasileiro. Eu não sei se você se lembra, o Bielsa foi contatado, eu não me lembro se foi em 2012 ou 2013, eu acho que foi após a saída do Muricy. Tá? Exatamente. O Bielsa já quase veio para o Santos algumas vezes, né? Foi isso, Simino? Eu me lembro dessa vez. E aí, a notícia que circulou na época é que na hora que a diretoria do Santos foi conversar com ele conhecia os jogadores do Sub-20, do Sub-17, do Sub-15, sabia? Ele conhecia os jogadores melhores que a própria diretoria do Santos. Entendeu? Exato. Então, e um dos pontos que fez com que ele não viesse para o Santos foi que a comissão técnica dele era uma quantidade absurda. Ele queria olheiro em vários lugares do Brasil, não foi isso, Simino? Parece que ele queria ficar 6 meses só rodando o país. Exatamente, é isso mesmo. Ele queria ficar rodando o país para identificar jogadores, novos talentos, esse tipo de coisa, né? Já que o Santos dá essa oportunidade, o Fabian Busso mesmo falou na entrevista que ele deu para a TV Equatoriana, não sei se você teve a oportunidade de assistir, falou vi sim. Lá é muita pressão, mas os caras querem jogador da base, os caras querem, não adianta eu pedir tal jogador, eles não quiseram. Por quê? Porque eles privilegiam a base, né? E com o Bielsa, né? Eu acho que ele não teria problema para esse tipo de coisa. Mas eu acho que o patamar dele é outro. Eu não sei até que ponto ele aceitaria esse tipo de administração que o Santos tem hoje. O Santos não tem um espelho do futebol no CG. O Santos não tem um executivo de futebol, sabe? Então, eu fico em dúvidas, né? Se ele entraria não quero falar numa roubada, mas num projeto como esse do Santos, né? Perfeito. Agora, vou trazer um quadro aqui pra galera que tá curtindo o Varanda Futebol Debate, pra gente falar sobre salários, né? Tá aí na tela pra você, ó, o último levantamento feito pelo The Sun, né? Jornal inglês, né? Fonte do The Sun. Sim. Olha quanto ganhava o Marcelo Bielsa no Leeds United na sua última passagem lá no futebol inglês, né? Tá lá, Pepe Guardiola, 20 milhões de libras, 134 milhões de reais por temporada. O Klopp, 15 milhões de libras, 100 milhões de reais. O Mourinho, 15 milhões de libras, 100 milhões de reais. Carlo Ancelotti, 11,5 milhões de libras, 77 milhões de reais. O Brendan, do Leicester, 10 milhões de libras, 67 milhões de reais. Marcelo Bielsa,
8 milhões de libras no Leeds, 53 milhões de reais na temporada. E o Solskjaer, 7,5 milhões de libras, 50 milhões de reais. Portanto, se nós dividirmos isso por 12, né, vamos chegar ao valor aproximado aí de 4 milhões de reais, né? É claro que o Marcelo Bielsa, ele é um apaixonado por futebol. Agora, por mais apaixonado que ele seja, será que ele reduz tanto assim? Porque vamos lá. Vamos supor que dê a louca no roedão da massa, né? Ele fala assim, olha, eu quero pagar alto pro treinador. O treinador que hoje mais ganha no futebol brasileiro, talvez seja o Abel Ferreira do Palmeiras, cerca de 2 milhões. Depois o Vitor Pereira do Corinthians, 1,5 milhão. Vamos supor que o roedão da massa queira pagar 1,5 milhão de reais para o Marcelo Bielsa. Você acha que ele aceitaria, Cimino? Porque mesmo assim ele estaria praticamente recebendo metade, mais da metade do que ele, menos da metade do que ele recebia no futebol inglês. É viável? Você acha que ele pode ser seduzido por um projeto, ou seja, tomar conta da base, talvez ter algum lucro numa venda de um possível jogador mais à frente? Você acha que esse tipo de projeto pode seduzir o Marcelo Bielsa, não somente o salário? Olha, com certeza financeiramente não seduz, com certeza. Agora, você sabe como é o mundo do futebol. O mundo do futebol se conversa. A fama do Santos hoje no mercado não é a melhor possível. Eu imagino que ele vai ficar pensando, falou, pô, será que eu vou me entrar numa aventura como essa? Apesar que o Santos é o Santos, principalmente na América do Sul, qualquer país que você for, você vai ter a imagem do Santos sempre valorizada. Por mais que esse pessoal tenta derrubar a imagem do Santos é sempre a melhor possível. Mas eu acho que é difícil, viu, Marcão? Sinceramente, olhando pelo lado mais positivo, mais otimista, mais, sei lá, né? Seria ótimo, mas eu acho difícil. Eu prefiro não sonhar, eu prefiro ter outros tipos de sonhos. Não é por aí que eu acho que acho que não é o momento da gente se iludir. E mais ainda, né, Marcão? Eu acho que nós estamos numa reta final de campeonato que a gente vai ter 2, 3 jogos aí pela frente que vão dizer o que nós vamos disputar. Se nós vamos disputar pré-Libertadores, Sul-Americana, ou ficar na segunda página da tabela, né? Perfeito. E aí, Elias Cabrini Russo, sonho ou realidade? Bielsa ganhava 4 milhões de reais no Leeds por mês na Inglaterra. Será que ele aceita o projeto do Santos Futebol Clube, Elias? Quero te ouvir. Marcão, primeiro eu concordo com o Cimino, né? Tem que ver que campeonato que o Santos vai disputar no ano que vem, né? Se é a Sul-Americana ou a Libertadores. Se o Santos chegar numa Libertadores, eu creio que sim, o projeto deve chamar a atenção dele, né? Agora, como você disse, com esses salários aí, eu imagino o Rueda negociando com ele, porque não tem nenhum executivo de futebol para fazer essa negociação, né? Então, eu acho que já começa a ficar difícil por aí, né, Marcão? Porque ele vai querer um time bastante competitivo. É claro que para o Santos também seria importantíssimo, porque eu me lembro quando o Sampaoli chegou, a imprensa do mundo inteiro falou do Santos, então acho que vem para balançar, né? Acho que é uma situação muito importante, seria bom demais, como o Cimino falou, para o futebol do Santos e para o futebol brasileiro também, né? Agora, são valores muito fora da realidade do Santos, né? E pelo fato do Santos não ter um time competitivo, você vai conversando com o Bielsa, você vai falar, ó, renovei com o Camacho, eu tenho o Balieiro, eu posso trazer o Alisson ano que vem. Cara, eu não sei se o cara vai aceitar. Maranhão então, tá voltando, você esqueceu do Maranhão. Tem um bom atacante voltando, que é o Raniel. Se você precisar de um atacante bom, tem o Rodrigão também, ou seja... tudo isso preocupa. Bruno Marques. Então, exatamente. Então eu acredito que por esse motivo aí ele deve pensar muito bem, né? Acho que tem que ser uma proposta muito bem feita e muito importante, muito interessante para o Bielsa, para que ele aceite essa proposta do Santos.